tenho um vídeo de 10 minutos que eu nunca apresentei publicamente. Vai ser agora o vídeo que eu falei que vai ser apresentado em português na Embaixada no dia 15, está aqui em inglês. Vamos vê-lo. Eu quero ouvir os vossos comentários a dizer funciona, não funciona, entendi, não entendi. É um teste. Ainda estamos. Eu tenho reunião amanhã com os estagiários. Isto é feito com estagiários de 16, 17 anos, zero custos, só as ideias e três estagiários a trabalhar. Estagiários do liceu, atenção, vão ver a qualidade do trabalho, eles vão receber um prémio agora quando for o lançamento lá, um prémio, quer dizer, um reconhecimento. Vamos então ver e depois discutimos, está bem? Throughout human history, we've always looked at the planet as a 510 million kilometer squared territory that had to be conquered. After a long political process, we divided up the land, the sea, and the air. These borders have divided the territory of the planet, but our governance systems cannot divide the circulation of the oceans, atmospheric circulation, or the biochemical composition of water or air. In other words, the way how matter and energy circulate around our planet. It's software. This software is what supports life on Earth and what makes our planet so special and different from others. It has had several modes of function over the 4.5 billion years of the planet's life. But after all this time, it has found a relatively stable pattern of functioning. The last 11,700 years, called the Holocene period, which resulted in a stable climate. It was this stable pattern of functioning that allowed humanity to build and develop civilizations. And it is this pattern that still supports life, our economy, and our societies today. This software is global. It crosses all borders. You can't touch it, divide it, or appropriate. So it is not subject to any sovereignty, and is therefore not recognized by the international legal system, which consider it something external to states. It belongs to no one, where the pollution that damages the software is sent, and the economics considers negative externalities. Consider the life-supporting system of nobody's stuff, and the elements and processes that condition and determine its functioning as external to human societies have turned the atmosphere and the ocean into humanity's garbage dump. And this has led to an increase in global temperature, which in turn has altered the thermodynamics of the Earth system, which in other words means that it is shifting the stable software of the Holocene, causing what we call climate change. When this problem began to be discussed at the United Nations, the first proposal that emerged attempted to give this software a legal status. In 1988, Malta proposed that climate should belong to all humankind, a common heritage of humankind. But at the time, there was still no scientific instruments that would allow us to distinguish the software from the territory, the hardware, and to identify and quantify the processes that determine its functioning. That is, its stability or instability. And so at the time, the alternative was to put a Band-Aid on the problem and worry about it. The decision was to consider climate change as a common concern of humankind, which translates into trying to put less garbage into the garbage dump. However, in 1992, at the Rio de Janeiro Convention, an important progress was made, and the climate system was defined as the whole of the atmosphere, hydrosphere, biosphere, and lithosphere, and their interactions. This whole being the reservoir where greenhouse gases are stored, constituting a stock only. Once again, did not define who owned the system, and this reservoir continued to be treated as a nobody's dump. And Paris Agreement continued to be concerned with trying to reduce emissions, but keeping the oceans and atmosphere as a garbage dump status. And so, emissions continued to rise. And the dump is already considered off limits because it does not belong to anyone. No rights are recognized for those who cleaned up the accumulated CO2, nor for those who guaranteed the preservation of CO2 stored in ecosystems and benefits everyone. In this logic, even when technologies are developed to remove CO2, in fact, they only serve to continue emitting it. As we already have technologies to clean up, we no longer need to reduce. We can continue to emit or even increase emissions. Therefore, no one cleans up what belongs to no one.
That is why it is so important that climate systems stops being a nobody stuff, a res nullius, and starts being seen as something that is not external to us, of which we are a part and on which we depend, and should belong to everyone, a res communis, a common heritage. Today, Earth system sciences allow us to precisely define how this precious software works, and to define its stability pattern as the safe operating space of humankind. This is a non-territorial space, a qualitative and tangible natural asset that translates and describes the software that results in a stable climate. If we use this instrument to define our favorable software and recognize it as our tangible heritage, we can build a governance system for our most precious asset, a stable climate. The distinction between tangible and intangible assets is structural in our societies. It begins with copyright law, when it separated the support of the idea from the idea itself, and recognized the idea as a new legal asset that deserves to be protected by the law. This made it possible to produce knowledge, value it, and spread it all over the planet. Without this solution, the society of knowledge we live would not be possible. Likewise, in order to recognize the true value of the vital ecosystem services that are spread all over the planet, it is necessary to legally recognize this intangible software so that these services do not disappear into a legal void and can be accounted for in this common heritage, to be valued and become visible in the economy. In space law, we already recognize the existence of intangible natural goods. So why can't we recognize the functioning of the climate system as a common heritage of humankind? This common heritage would function as a platform for internalizing the negative and positive externalities that everyone produces in the climate system software, and thus generate rights and duties. This would make it possible to create system accounts on the flows and on the benefits performed in the reservoir, to make removals in the reservoir legally visible and economically accountable, to value ecosystem services and the CO2 they store, creating a regenerative economy in which cleaning up the atmosphere for the benefit of all is also recognized as wealth creation, and in which technologies are used for the benefit of all humanity, building justice between peoples, without calling into question the territorial sovereignty of states. Because while software is a functional and intangible asset, sovereignty is a static and territorial institution, and they therefore have different functions. As in condominium, instead of being self-limiting and conflicting, they complement each other and are independent. No one would be able to fully enjoy their private fraction if the common parts and functions of the building had not been previously defined as everyone's property and responsibility. It is because these vital building systems belong to everyone that it is possible to have a common governance model that ensures the permanent maintenance of these common functions. Just like in a condominium, on planet Earth, the system is common and goes beyond all our borders. If the life support system is not functioning properly, no single state can ensure a healthy and safe life for its population, a biophysical support for its economy, or exercise full sovereign powers, because sovereignty over a territory without a system is an inhospitable desert. We are at the end of an era and at the beginning of a new one, in which we all realize that social and environmental issues are deeply interconnected. Only with a common heritage capable of ensuring the interests of all can we ensure the interest of each state and each individual. We can restore and begin the journey back to a safe space. The Portuguese climate law of 2021 has already made progress in this process of reorganizing the functional aspect of the planet, and has established the goal of recognizing at the United Nations the stable climate as a common heritage of humankind. The discussion is open. It is better for everyone that this asset on which we all depend belongs to everyone and can thus be managed and valued for everyone. O vídeo já tem várias alterações e melhorias que estamos agora a discutir, tivemos contributos de muita gente,
sugerir melhorias e que eu vi aqui que não estão a ficar prontas agora, mas eu queria ter o vosso... Para quem nunca tocou no assunto, se dá para entender que são duas coisas diferentes, território e função. E isto acontece um pouco. É? O condomínio é a única figura jurídica que no mesmo espaço tem propriedade comum e propriedade privada. Eu vou contar a história como é que isto começou. Eu tive a ideia do condomínio da terra quando a Josilda me convidou para ir lá, porque eu tive uma conta para pagar no meu condomínio, de uma janela do vizinho meu. Eu achei que não tinha que pagar, porque a janela era dele, no meu entendimento, e afinal era nossa. Ok? Quando eu descobri que era nossa, quando fui estudar aquilo para tentar não pagar, percebi que a janela não era dele, embora estivesse no apartamento dele, que era nossa. E porquê é que aquela janela era nossa? Porque se ele não cuidasse da janela, os danos não eram só para o apartamento dele, era para todo o prédio perdia valor, inclusive o meu apartamento também. Então, o condomínio é uma figura única que não ensinaram na faculdade. Na faculdade ensinaram propriedade privada e propriedade comum. Não me disseram que as duas eram possíveis juntas em cima uma da outra. E devo dizer que o livro mais jurídico que eu li, mais interessante, foi propriedade, depois de ver este problema e de ter percebido. Isto foi na mesma altura, não sei se se lembram que houve um petroleiro em 2002, que vinha no norte da Galiza, no norte de Portugal, e ia a passar para a fronteira portuguesa e teve um acidente, começou a derramar petróleo, e os espanhóis, reação normal, somos todos humanos, a primeira reação foi tentar rebocar o barco para as águas portuguesas, como se o petróleo ficasse do lado português. Estão a ver quando a gente constrói abstrações jurídicas, umas em cima das outras, depois perde a noção com a realidade, que foi o caso. E nós, o que é que fez a Marinha Portuguesa? Pôs lá os nossos navios de guerra, junto à fronteira, e impediu que o barco fosse rebocado para as águas portuguesas. Ok, e não entrou. O petróleo foi para os dois lados. Quer dizer, para todos os efeitos, em termos reais, era uma mancha de petróleo com os barcos lá no meio. Ponto. Depois havia lá uma linha imaginária, válida entre nós, e que é importante que exista, para saber até onde eu pesco e até onde tu pescas, é importante. Mas não é tudo. O jurídico tem que representar essa relação entre os humanos e a outra questão tem que representar as duas, não posso representar só uma. Não é negar isto. É aceitar isto e representar também aquilo, porque são diferentes e têm que estar representadas. E o condomínio da terra nasce aqui. Quando eu vejo, pá, isto é a mesma coisa que o meu apartamento em casa, que se alguém atira petróleo para as escadas não é de ninguém. Mas no condomínio existe um sistema de comuns. E depois há esse livro espanhol fantástico que se chama Propriedade Complexa, que chega ao fim e não define o condomínio, porque é uma impossibilidade, porque ele nasce do real, não é uma autorização que vai para a realidade, ele nasce numa necessidade, não é? Começam-se a construir andares uns em cima dos outros e depois quem é que cuida do telhado, quem é que cuida do sistema. A realidade era muito forte e teve que se inventar uma solução para isto. E mistura-se as duas coisas. E eu acho que o condomínio da divisão não é só de espaço. Há primeiro uma divisão funcional, define-se quais são as partes funcionais do edifício que são fundamentais para aquilo ter segurança e ser funcional, isso é comum, e depois desta definição das funções de segurança e de serviços, de eletricidade, água e tudo mais, divide-se o espaço. O resultado é que dentro do meu espaço privado, o meu chão é comum, o teto é comum, a estrutura é comum, é quase tudo comum, menos duas ou três paredes. Portanto, é uma abstração, um papel, a propriedade é um papel, a qual nós damos valor e que eu comprei por X e posso vender até por mais. Um papel que usa aquilo que eu posso transmitir. Agora, objetivamente, eu não posso pegar naquilo e levar para lado nenhum. Não é? E, portanto, é outra abstração humana. Não é? A propriedade é uma abstração e nós temos que construir uma abstração capaz de representar a funcionalidade global do planeta. Pronto. E é aqui que nasce a história destes 20 e tal anos já a construir isto.
e tentar explicar que este planeta não é só território. Pronto, é esta a grande questão. Quando se perceber isto, não se tem medo de perder a soberania. Da mesma forma, quando compramos um apartamento, também não temos medo de perder a propriedade pelo facto de ter bens comuns. Aliás, se eles não estiverem a funcionar, eu não consigo usufruir da minha propriedade. Para que é que eu quero um apartamento se não tem eletricidade, se não tem água ou se não tem elevador? Não é? Eu preciso disso para usufruir da minha propriedade. Isso é comum. E as duas coisas estão misturadas. E é possível as duas coisas, não tem que ser, uma não tem que ser excluente da outra. E é isso que se tem que perceber no planeta. E que tem que haver contributos para o comum, os positivos e os negativos, e os positivos têm que entrar. Reparem, isto é uma questão que está por trás de todas as discussões, que é o valor dos ecossistemas, da natureza, ele nunca é apenas privado. Todos os benefícios espalham-se pelo planeta todo. Enquanto não tivermos um sistema para capturar isto, estamos sempre a jogar fora do sistema. Pronto, aqui, pronto, é este trabalho que eu acho que ainda vai ser bastante melhorado a próxima versão, mas então a reação é boa. Pronto, é? Eu acho aquelas imagens iniciais de separar o território das funções e dizer que uma coisa não se divide a esta, é que esta é sempre comum, e agora o direito tem forma de dar, digamos, de dar visibilidade jurídica, reconhecer como um bem jurídico a bens que não são território. Temos ideias, temos os exemplos que eu apresentei aqui, existem. Portanto, é uma coisa que existe, não estamos a inventar nada. O património comum existe, o condomínio existe, os bens intangíveis existem, tudo isto existe no direito, não estou a inventar nada novo. A única coisa que eu fiz foi juntar, fazer analogias e juntar coisas que já existiam, está a criar soluções. Pronto, é isto. Se quiserem mais alguma questão, digam. No dia 22 nós vamos apresentar isto em Portugal, e tem lá um momento de homenagem. Acredito, eu tive o primeiro, que eu nunca tinha tido estagiário assim. Eles são os estagiários de média, daquelas escolas profissionais, de multimédia. Ele era um aluno de 19, virou-se para os pais e disse: eu não vou fazer exames, faço depois, porque isto é que é o prioritário. E só me disse isso no fim, percebe? E quer dizer, o estágio terminou e ele teve mais 3 semanas para passar para outro estagiário as coisas, todas as coisas, porque teve sempre evolução. Isto teve várias versões, está a perceber? Foi sempre evoluindo. E agora já vai no terceiro, neste momento tenho 2 lá a acabar, e realmente fizeram um trabalho muito bom e estão parabéns. Eu vou pedir à Josilda ou à organização. Eu tenho vários artigos publicados, alguns em inglês, a maior parte deles em inglês, mas eu fiz questão de fazer artigos em português agora. O primeiro foi no SEBRI, na revista do SEBRI, está publicado agora na última revista um artigo sobre isto. E tenho agora outro na Universidade de Coimbra que também está a sair agora, que eu já tenho a pré-edição. Portanto, no final disto eu vou-te mandar os links com os artigos para vocês perceberem isto. Sim. Sim. Por alguma informação eu das missões que tenho aqui, antes do dia 15, é fazer as alterações no site, para estar as coisas também lá. Ou pôr lá também o site, onde terão acesso a essa informação. Pronto, eu vou fazer isso nestes dias, que vou estar aqui no fim de semana, aqui na Beia, porque tenho que mandar para lá para eles fazerem. Está bem? Tá. Obrigado, obrigado.